houve a caracterização do poder naval português no século XVII com muita propriedade, e por conta disso eu optei por não exatamente tratar diretamente deste tema, mas sim optei por analisar a gestão de informações pela monarquia portuguesa em torno dessas contingências que configuraram a presença portuguesa, não apenas em Pernambuco, a presença holandesa, perdão, não apenas em Pernambuco, mas também em todo o Império Português. Como o professor Alencastro iniciou a sua apresentação, não se trata de uma presença holandesa apenas em Pernambuco, mas se trata de fato de uma guerra global. Eu gostaria, por gentileza, de pedir a apresentação dos slides, porque eu começo com uma citação. Então eu trato justamente da gestão dessas notícias, não é? E a forma como os tribunais superiores da monarquia portuguesa, a partir dessas notícias, não é? O rei distante em Lisboa tinha condições de viabilizar um governo da guerra e de alguma maneira conservar assim os territórios portugueses que se encontravam tão ameaçados nas diversas partes do globo. Eu começo então com uma citação de um negociante florentino que tinha grande experiência marítima no final do século XVI e no início do século XVII. O nome dele é Francesco Carletti. Ele dizia: a navegação com esta navegação de Holanda é tão segura que eu considero impossível naufragar. Tudo ao contrário do que acontece em navios e carracas portuguesas. É bárbaro andar no mar daquela forma, carregados até o fundo e estorvados em todo convés e coberta com grandes caixas, de modo que não se podem fazer os serviços necessários para se defenderem dos acasos do mar e manejar as velas segundo os ventos. Então esse relato, que se passa no início do século XVII, ele explicita as imensas dificuldades que o poder naval português encontrava não apenas no Atlântico Sul, mas também no Oriente. Ingleses e holandeses faziam já, a essa altura, um ataque sistemático às possessões lusas. O ponto mais baixo, não é, para os portugueses desses ataques, vai se configurar primeiro na Batalha Naval de Downs, em 1639, quando a força naval castelhana é praticamente destruída pela força naval holandesa. Como o contexto era o contexto da União Ibérica, os portugueses não podiam mais contar com a marinha castelhana. E também um outro ponto ínfimo, não é, do poder naval português no século XVII é a derrota da força naval do Conde da Torre, que deveria ter expulso os holandeses de Pernambuco, mas na verdade, depois de inúmeros combates, acabou não sendo capaz de fazê-lo. Então, nesse momento, no final da década de 1630, há um imenso pessimismo em Portugal acerca do futuro do Império Ultramarino. Então eu cito uma passagem do próprio Conselho de Portugal, que representava o rei, não é, ausente em Madrid, datada de 1639. A Índia, remédio já o não tem. A perda do Brasil teve seus princípios no descuido com que em Espanha se vive de antecipar os remédios e empregar todas as suas forças na restauração daquilo que já é perdido. Essa citação do Conselho, né, se passa então nesse momento, e logo depois, no ano seguinte, o padre Antônio Vieira, no Sermão da Visitação, quando recebe o Marquês de Montalvão, primeiro vice-rei do Brasil, dentro do Hospital da Misericórdia, em Salvador, ele, ao receber o poderoso Marquês, vai consignar no seu sermão o seguinte: aconteceu-lhe a Vossa Excelência com o Brasil o que a Cristo com Lázaro.
Chamaram-lhe para curar o enfermo, e quando chegou, foi-lhe necessário ressuscitar um morto. E aí desenvolvi a tese de que o Brasil estava morto e também, de alguma forma, estava morto pelos descuidos da coroa de Castela. Essa imagem, não é, que está no acervo do Museu de Viena, é uma Vanitas, uma alegoria da vaidade, de autoria de Antônio Pereda e Salgado. Ela também mostra, de alguma maneira, como esse império, não é, que tinha sido extremamente poderoso, se encontrava agora em declínio na década de 1630, por conta do contexto geral da Guerra dos 30 Anos. Então há um anjo, não é, que segura um camafeu com Carlos V triunfando sobre o Atlântico e rodeado de muitos elementos que lembram a precisão da decisão, a ocasião, os imperadores romanos, a mesa, que é o símbolo do despacho por excelência, a ordem do Toussaint d'Or, moedas, riquezas, pérolas de um lado, e a passagem do tempo, não é? É uma Vanitas, ao contrário, mostra todo o declínio da monarquia espanhola, agora em ruínas por causa da guerra. Então, em face desse contexto, não é, e percebendo que a monarquia portuguesa se desmantelaria por todas as partes desse globo, os portugueses então fizeram um movimento de restauração da monarquia e destronaram Filipe IV. Isso é algo bastante singular no século XVII, isso é algo que embora tenha havido uma série de convulsões por causa da guerra na década de 1640, isso não é algo comum na cultura política do século XVII, embora tenha havido todo um movimento de reflexão jurídica em torno da restauração portuguesa. Quando o Duque de Bragança, Dom João IV, então, assume o poder, ele tem um conjunto de desafios. Em primeiro lugar, promover as guerras contra Castela, que vão durar até 1668, precisa enfrentar uma crise monetária, uma crise fiscal aguda, tem uma necessidade de reconhecimento internacional muito gravosa, inclusive nem sequer Roma, o Papa, reconhece o rei dessa maneira, e isso é grave numa monarquia católica, necessidade de delimitar as fronteiras do reino, legitimidade política interna e, conforme indicam os estudos do Dr. Nuno Gonçalo Monteiro, da Universidade de Lisboa, entre 1640 e 1670, quase 50% das casas aristocráticas portuguesas foram substituídas, o que significa que houve uma imensa transformação nos vínculos de lealdade do estamento mais importante dessa sociedade de antigo regime. Perdão. E quando nós observamos o discurso das cortes, não é, em 1641, as cortes alegavam justamente o seguinte: Filipe IV foi deposto porque não guardava os reinos e os seus foros, nem as liberdades e privilégios, não acudia à defesa e recuperação de suas conquistas, afligia e vexava, humilhava os povos com tributos insuportáveis, sem serem impostos em cortes. Aniquilava a nobreza e finalmente não ouvia as muitas queixas e lembranças que os tribunais do reino e pessoas graves dele faziam. Ou seja, se D. João IV tentasse também imputar àquela sociedade uma carga fiscal pesada, provavelmente seria também acusado de tirano e corria o risco de ser destronado. A habilidade fiscal em torno do movimento restauracionista dos Bragança era, portanto, algo extremamente complexo. E aí, não é, como eu referi agora a questão dos pactos e das lealdades, eu trago dois documentos de fora do reino, que mostram justamente como essa lealdade das partes à coroa, ou ao D. João IV, mais precisamente, era algo complexo e, sob determinada perspectiva, talvez frágil. Em Mazagão, em 1643, depois de um grande ataque holandês, 2 padres jesuítas escrevem que antes Mazagão tinha grande expectativa em torno da restauração, mas agora eles temem que esta lealdade seja contrastada com uma necessidade urgente.
Mais ou menos a mesma coisa acontece em 1646, em Pernambuco, quando os mestres de campo, que nessa altura iniciavam a insurreição pernambucana, escrevem ao governador-geral em Salvador, Antônio Teles da Silva, pedindo que o governador representasse a Vossa Majestade, advertindo que sentimos muito no interior de nossos corações ver que o amor que estes portugueses em Pernambuco tinham a Sua Majestade nestes princípios de 1640 se haja agora entibiado mais do que nos atrevemos a referir. Então essa situação é toda muito grave, não é? E talvez, essa é uma hipótese de trabalho que eu penso confirmada, a criação do Conselho Tramarino em 1643 tenha justamente oportunizado uma relação mais direta entre os vassalos distantes e o centro político da monarquia. Ou seja, o Conselho Tramarino seria, portanto, um canal de negociação exclusiva entre a coroa e as diversas partes espalhadas pelo globo, de tal maneira que esses vassalos, de alguma maneira, encontrassem os seus anseios mais ou menos representados politicamente no coração do reino. A criação do Conselho engloba ou faz parte de uma grande reforma administrativa que vai acontecer na década de 1640, por exemplo, com a criação do Conselho de Guerra, a criação da Junta dos Três Estados, a reforma do Conselho de Estado, que agora vai ter um novo regimento, e vários outros regimentos que se espalham na monarquia nesse momento. Ela valoriza a virtude cardinal da prudência, não é? Porque São Tomás de Aquino já dizia que o conselho é um ato preparatório ao exercício da prudência. E a criação do Conselho Tramarino, como eu disse, é também um canal mais exclusivo de comunicação com as conquistas. Esse Conselho Tramarino, porque se tem uma importância, uma noção da sua importância, não é? É ele que vai definir, em 1644, um sistema de comboios para a escolta do açúcar, a proibição das escolas de fugir, não é? O padre Antônio Vieira dizia que as caravelas eram escolas de fugir, porque elas eram mais rápidas, mais velozes, mas dessa maneira elas possibilitavam também que os capitães de navio evitassem um confronto direto. Então é o Conselho Tramarino quem vai conseguir proibir a construção de novas caravelas, uma decisão que, conforme os estudos da professora Leonor Freire Costa, é uma decisão que se arrasta ainda um pouco, e também vai haver um estabelecimento de tonelagem mínima para navios. Então nós poderíamos dizer que quando Dom João IV alcança o poder em 1640, ele tem alguns desafios e precisa sobretudo estabelecer um novo pacto com os seus vassalos. Esse novo pacto, por questões didáticas, eu decidi dividir por meio de uma perspectiva de análise de uma dimensão remuneratória, uma dimensão negocial e uma dimensão processual. Todas essas dimensões sobre as quais eu vou me debruçar a partir desse momento, elas se operacionalizam dentro dos tribunais, dos conselhos superiores da monarquia. Por exemplo, do Conselho de Estado, do Conselho de Guerra, do Conselho da Fazenda, do Desembargo do Paço. Então, analisando agora a pauta especificamente do Conselho Tramarino, a gente percebe que, em pleno momento de guerra, a maior parte dos assuntos não se refere diretamente aos assuntos militares. Aqui foram analisados os temas referentes ao Rio de Janeiro, alguma coisa em torno de 800 documentos. Apenas 18% tratam diretamente dos problemas militares, enquanto que 38% trata dos sistemas de mercês, ou seja, as mercês dadas àqueles que lutavam em guerra, por exemplo. Ou seja, a monarquia, de alguma maneira, ela tenta capturar, por esse dispositivo, a lealdade dos seus vassalos. Para a Bahia, os percentuais são mais ou menos os mesmos, não é? E o sistema de mercês alcança 31% da pauta, enquanto que a administração de cargos, né, sobretudo cargos militares e governativos, 16%. Sobre a dinâmica negocial, ela se aproxima mais do problema da circulação de informações que eu gostaria de tratar aqui. E aí eu trato essa questão a partir de um ponto de vista mais específico, casuístico. Eu poderia ter escolhido outros exemplos, mas acho que esse é bastante significativo.
Então eu parto de um arbítrio de Gaspar Dias Ferreira. Esse arbítrio é um papel que foi escrito em Pernambuco para o rei de Portugal. Ao ser recebido em Lisboa, esse arbítrio, que propunha uma solução quase que milagrosa para a expulsão dos holandeses de Pernambuco, ele vai ser analisado por uma junta, a chamada Junta de Pernambuco. Ela era composta pelo Marquês de Montalvão, pelo Conde de Alegrete, que é Matias de Albuquerque, houvera sido governador de Pernambuco, e Francisco de Carvalho, que era membro do Conselho da Fazenda. Quando a junta oferece o seu parecer sobre os papéis de Gaspar Dias Ferreira, eles então vão para o padre Antônio Vieira. E D. João IV justifica dessa forma a emissão desses papéis para a análise do padre. O Vieira então critica a carga fiscal muito pesada proposta nos papéis e propõe, ao contrário, uma carga mais suave, mais certa e mais igual, conforme as suas palavras. Ele delega às próprias câmaras municipais, e não ao poder central, a arrecadação tributária, e sugere que essas câmaras apliquem meios proporcionados com que a décima, o imposto, efetivamente se consiga. E que, para que houvesse segurança jurídica em torno desse pacto que se faz, é um pacto fiscal, sobretudo, não é, nesse momento de guerra, o Vieira sugere que Vossa Majestade dê sua real palavra e mande fazer uma lei, se for necessário, para oferecer segurança jurídica. Então, esse exemplo, não é, mostra como é que Gaspar Dias Ferreira oferecia uma determinada quantidade de recursos para a aquisição de Pernambuco, ou seja, os holandeses seriam indenizados se deixassem Pernambuco, e quem pagaria essa indenização seriam as diversas praças ultramarinas, Pernambuco, Salvador, Bahia, Angola, por meio do tráfico de escravos, por meio da cana-de-açúcar, por meio de vários outros produtos que seriam sobretaxados. Além disso, esperava-se também que as câmaras fossem capazes de recolher subsídios para esse tipo de gestão fiscal. E o Vieira, não é, aponta uma série de benefícios desses dispositivos e depois vai dizer que o arbítrio, não do Gaspar Dias, mas o dele, que é suavizado, diz o arbítrio de suave tem tudo, o que com o nome de tributo se compadece, porque o modo da arrecadação é muito fácil e sem violência alguma. Então percebe-se, né, que não há de fato um poder absoluto que impõe, né, ou um rei absolutista que impõe uma carga fiscal aos seus territórios. O que há de fato é uma imensa negociação nessa monarquia que faz com que, no fim das contas, ela possa ter sobrevivido durante tantas décadas e tantos séculos. Agora apresento um outro exemplo que reforça essa dimensão processual e, da mesma forma, vinculado ao problema de Pernambuco, que era o problema mais grave da América Portuguesa. Havia uma discussão em Lisboa se Pernambuco deveria ser simplesmente abandonada, se Pernambuco deveria ser comprado, ou se deveria haver guerra contra Pernambuco. O próprio padre Antônio Vieira era a favor da entrega, não é? E por isso ele foi chamado de Judas do Brasil, não é? Ou coisas desse tipo, por aqueles que lhe faziam oposição. Então, D. João IV vai sublinhar numa das cartas ao Marquês de Nisa a importância de Pernambuco. E ele vai dizer que do Brasil depende o reino, depende o sustento ordinário dos meus ministros e as comodidades eclesiásticas. O Brasil é o melhor dos meus vassalos. Então, como seria possível pactuar com todas essas partes ultramarinas se Pernambuco seria abandonado? Além da questão de uma ética religiosa, não é, muito presente em todos esses escritos, não é, e de uma própria ética governamental que envolveria a reputação do rei por toda a Europa, como estabelecer um pacto global, porque estamos falando de um império pluricontinental, de um império plurioceânico, se a parte essencial desse império, ou uma de suas partes mais principais, partes ultramarinas, seria abandonado, como alguns defendiam em Lisboa. Acho que preciso de auxílio para passar o próximo slide. Obrigado. Vieira, em 1647, refere uma sessão do Conselho de Estado
E ele diz que, pelo assento que tomou o Conselho de Estado, julguei quanto lá se estimará a conclusão da paz. Ou seja, não é, o Conselho de Estado pretendia, nesse momento, a entrega de Pernambuco, mesmo que sem indenização. Anos depois, o Vieira vai dizer que o próprio rei de Portugal sabia ser a paz com os holandeses totalmente necessária e a guerra manifestadamente impossível. Ou seja, o próprio rei de Portugal também era a favor da paz, ainda que com a perda territorial de Pernambuco. Próximo slide, por favor. Então, o Conselho de Estado se pronunciava pela simples entrega de Pernambuco, mas foi a circulação de informações ou seja, o ouvi dizer, não é? Quase que o boato, que gerou uma alteração contundente nessa decisão, nessa deliberação do Conselho de Estado. Então, Francisco Rebelo, que certamente se comunicava com Gaspar Dias Ferreira, aquele que escreveu o Arbítrio de Pernambuco, porque eles eram aparentados. Francisco Rebelo, que chegava de Holanda com outras notícias, persuadiu a muitos conselheiros, ainda de Estado, a quem informava e dizia que se arrependessem do que tinham votado. Era lástima que alguns desses conselheiros soubessem tão pouco de Holanda e Pernambuco, que, por ouvirem falar no Recife, diziam que tínhamos reduzido os holandeses a um penhasco. Isso é após a Batalha de Guararapes. O próximo, por favor. Então o rei, percebendo que não conseguiria mais a aprovação do Conselho de Estado para a entrega de Pernambuco, fez nova consulta. E nessa consulta, oralmente, votaram apenas pela entrega os condes da Torre e o conde de Aveiras. O rei então pediu que o Conselho refletisse mais sobre a questão e passou os capítulos do tratado que se firmaria com a Holanda por escrito para que todos os conselheiros tivessem oportunidade de refletir. Mas aí o resultado não foi positivo para a monarquia nesse momento. O próximo, por favor. O Vieira, na carta de 10 de novembro de 1648, ao embaixador português em Haia. Copiar os capítulos foi o mesmo que se publicar por toda a corte. E não houve conversação, tenda, nem taberna em que não se discorresse sobre as tristes capitulações. Cada um as referia como as tinha ouvido. Parece-me que não há homem nesta terra que não sabia escrever, que não esteja compondo sobre essa matéria. Ou seja, todos os arbítrios se proliferaram, não é? A monarquia se tornou empapelada, que era um termo mais ou menos comum na época, e os tribunais todos tiveram de decidir o que fazer com o problema de Pernambuco. Houve tumultos e murmurações, houve iniciativa de rebeliões em Lisboa, o Marquês de Cascais teve de reprimir essas possibilidades de rebelião, e agora, não é, depois que tudo se difundiu, se estão fazendo papéis em todos esses conselhos. O desembargo do Paço, no papel que ele faz sobre a questão, ele registra o seguinte: é uma crítica ao padre Antônio Vieira. Se alguns particulares, sem lhes tocar por ofício, anunciarem a vossa majestade outra coisa, afaste-os vossa majestade de si e não os ouça, que são profetas falsos. Ou seja, o desembargo do Paço, não é, defendia a manutenção de Pernambuco. Essa foi a decisão de todos os tribunais, a decisão foi pela compra, e quem angariaria os recursos disponíveis para essa aquisição seria justamente a coordenação do Conselho Ultramarino. O próximo, por favor. Então, eu parto agora para as considerações finais. Eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, que há uma circulação de saberes jurídico e políticos ocorrendo dentro da monarquia portuguesa, ou seja, há um discurso, por exemplo, muito contundente no reino de que a aclamação do Duque de Bragança é uma aclamação justa, ou seja, há uma espécie de uma desobediência ao rei de Espanha sendo justificada juridicamente sob a égide do argumento da extrema necessidade, e esses mesmos argumentos
como eu demonstrei quando referi a questão de Mazagão e a questão de Pernambuco, eles também alcançam as partes ultramarinas. Governar pressupõe necessariamente a circulação de informações. Como dizia a professora Maria de Fátima Gouveia, não é? Governar é, sobretudo, informar e ser informado. E governar um império pluricontinental, onde as informações têm o seu próprio ritmo, onde as informações dependem dos ventos, dependem das correntes, dependem das marés, dependem da própria guerra, não é? Porque quantas vezes se afundaram navios que tinham informações políticas preciosas. Governar é um imenso desafio, não é? E por isso que o rei também se cerca desse conjunto jurídico, administrativo, de notícias e de informações que vão capacitar o próprio governo. Para além disso, não é? Tem se demonstrado na historiografia internacional que essas monarquias de antigo regime, elas dependiam muito para firmar pactos dos acordos que o rei fazia sobretudo com as elites, com as diversas elites locais. E esses pactos passavam por uma remuneração dos sistemas de mercês. Ou seja, os serviços que os vassalos prestavam, eles eram reconhecidos com mais ou menos intensidade, dependendo da natureza do serviço, dependendo da dignidade do território, dependendo da própria dignidade do vassalo. Mas, para além disso, eu gostaria de dizer que, na verdade, penso que esses pactos passam não apenas pelo sistema de mercês, é evidente que passam sim pelo sistema de mercês, mas eles passam também por uma intensa negociação e eles passam por um aval jurídico desses tribunais. São os circuitos decisórios que conferem legitimidade e longevidade às decisões régias. São os tribunais que são capazes de coordenar e articular esses pactos. A própria dimensão remuneratória e negocial desses pactos se articula e se adjudica dentro desses conselhos palacianos. É exatamente isso que o Conselho de Estado afirma em 1656. Ele vai dizer em advertência à rainha regente Dona Luísa de Gusmão, esposa do falecido rei D. João IV. Os tribunais entendem e sabem melhor os negócios que tratam. A conta dos reis não estão os negócios, só os ministros, do que resulta o crédito e a reputação do governo. Ou seja, o crédito e a reputação do governo dependem de uma decisão coletiva, feita em tribunais, conforme uma observância jurídica muito firme. Essa é a cultura jurídica da monarquia portuguesa do século XVII. E é a partir dessa cultura que os pactos de conservação podem ser capazes de permanecer. Então, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Eu espero ter conseguido demonstrar alguns aspectos sobre essa circulação de saberes políticos, jurídicos, mais para o universo português. A professora Heloísa, com muita propriedade, fez isso para o universo holandês. E, mais uma vez, gostaria de consignar a minha imensa felicidade de participar desse evento.